Olá, turma, bom dia. Estamos aqui de volta, né? Graças a Deus, em meio às tempestades, em meio às pandemias. E aí é nesse momento que a saúde, os nossos familiares, as pessoas que estão ao nosso redor, elas precisam mais da gente. E enquanto saúde mental, nós também não podemos parar. Temos que avançar sempre. E aí a Ara, junto com os professores da disciplina de vocês, traçamos o melhor plano, a melhor forma de estar hoje com vocês, dando continuidade às nossas atividades, né? E a gente tem o nosso plano de aula, como foi visto no primeiro dia de aula, carga horária, a questão da prática e teórica. A gente também está articulando da melhor maneira possível as ideias na próxima aula que a gente estiver ao vivo. A gente vai ter ao vivo, a gente vai conversar um pouco sobre as ideias dessas aulas práticas. Eu acredito que vocês vão gostar bastante, certo? As competências, o que é que a gente vai ver na saúde mental, o que é que eu preciso entender na saúde mental, fase do crescimento, sexualidade, relacionamento interpessoal, isso é muito importante. História da psiquiatria, Política Nacional de Saúde Mental, assistência integral e humanizada. As abordagens e a questão dos nossos conteúdos, certo? E aí, no conteúdo de hoje, nós vamos abordar as políticas públicas de saúde mental, certo? Nosso tema, políticas públicas em saúde mental. E aqui eu trago para vocês a introdução. Essa introdução ela já começa bem indagatória. Qual a sua loucura? Eita, professora, tá me chamando de louco? Não, quero entender. O que é que você entende por loucura? A partir de que momento eu estou à beira da loucura? Né? Como todo mundo se expressa. Fulano estava à beira da loucura, por isso fez isso, isso e aquilo outro. Geralmente a gente escuta falar que todos nós temos um minuto de loucura. Será que ele realmente existe? O que é que passa em nossas mentes? O que é que a gente passa no decorrer do dia para que estejamos à beira da loucura? Ou para que este momento de loucura ele chegue? Será que tem todo um contexto? Será que tem uma definição? E aí a gente traz a introdução. Comumente, temos um conceito sobre basicamente todas as coisas na vida. A gente for abrir o Google, se a gente for abrir livros, a gente vai ver os conceitos de muitas coisas. Tanto da religião, quanto do gosto musical, preferência sexual, time de futebol, visão política, alimentação, vestimenta e até ética e moral. Isso daí a gente está bem conceituado. Qualquer canto que a gente venha a pesquisar, a gente consegue um conceito desse. E a loucura? Será que ela tem um conceito? Será que ela tem uma definição? Com questão à saúde mental, também ocorre a mesma coisa. Então, sim, temos um conceito em relação à saúde mental. O que você considera como loucura? Será que uma mãe que matou o próprio filho, tirou a vida, ou uma mãe que espancou o filho, deixou várias sequelas e hematomas? Um pai que estrupou a própria filha? Um viciado que roubou a sua vizinha ou a sua casa para usar drogas? E aí, o que é que a gente pode considerar nesse ponto? São pessoas loucas? São pessoas que cometeram loucuras? E aí eu deixo a pergunta para que vocês possam responder. Né? Aqui a gente traz uma encenação. É loucura conversar consigo mesmo? O cérebrozinho está perguntando para o próprio cérebro. Claro que não.
Então, muitas vezes a gente se pega conversando sozinhos, né? Consigo mesmo. Para mim, que estou naquela situação, é algo de eu estressar, aliás, expressar algumas emoções e sentimentos e raivas que eu estou passando naquele momento. Para quem está de fora, não. Sua irmã, ou seu irmão, sua mãe, já pode estar acostumado com aquilo. De ver você falando sozinho, de pegar uma vez ou outra rindo sozinho. Mas para um estranho, uma pessoa de fora, será que ela vai considerar normal ou loucura? E aí a gente tem outra ilustração, uma vaquinha dentro de uma árvore, lá em cima, né, pendurada. E também a gente tem outro no local que a gente chamaria de normal, que é no chão. E aí a gente está pedindo aqui nesse balão para você definir o que é normal. Dentro dos meus conceitos, Clécia, dentro daquilo que eu aprendi, daquilo que eu vejo, o normal para mim é a pessoa, aliás, a vaquinha que está no chão. Não existe essa de uma vaca estar pendurada numa árvore. Pendurado na árvore seria um macaco, seria um bicho preguiça, até mesmo uma serpente. Mas uma vaca é quase que impossível, né? É loucura a gente ver uma vaca ali. E a gente fica bem com essa cara. Será que a gente está ficando louco estudando saúde mental? Então, se a gente for parar para analisar, as respostas elas vão ser amplas demais. Vou ter infinitas. Acho que vocês aí nesse momento devem estar. Não, para mim é tudo normal. É só uma questão de ponto de vista, de visão. E aí eu posso ter respostas diversificadas. Muitas respostas diversas, dependendo do ponto de vista de vocês, né? Algumas estigmatizadas, preconceituosas, outras, porém, nem tanto. Então, dependendo da situação que eu esteja à frente, a minha reação ela vai ser de diversas maneiras enquanto pessoa, né? E aí eu vou utilizar de quê para fazer esse julgamento do que é loucura ou do que é ser louco? Eu vou utilizar da minha cultura, ética e moral. Durante muito tempo, os sofrimentos mentais refletiam uma imagem perturbada do conhecimento científico. Quem nunca ouviu falar que a pessoa que não está bem em suas faculdades mentais está possuída por algum tipo de demônio, foi algum castigo divino, a pessoa está assim porque mereceu, e dentre outras abordagens, dentre outros apontamentos, né? E aí, muitas vezes, a gente se pega pensando, o tanto de culpa que eu tenho. Não tenho culpa nenhuma. Não se devemos nos deixar ser culpados. Porque, como eu falei, tudo vai depender da cultura, ética e moral. Se eu tenho, hoje, adolescentes que acham normal a bissexualidade, a transexualidade, a homossexualidade, e eu, já um adulto, acho que não é normal, isso é porque vai depender muito do que é de moral para mim, do que é de ética, do que foi da minha cultura. Eu cresci com meninos gostando de meninas e vice-versa. Hoje, no mundo do adolescente, muitas vezes a nossa visão é o contrário da deles. Então, o crescimento deles já é bem mais diferente. A cultura deles, o que eles entendem de valores, de moral e de ética, vai ser bem diferente do nosso. Então, professor, o que quer dizer com isso? Eu quero dizer que tudo na saúde mental, ela vai depender de quem está enxergando, certo? A mente continua um mistério, apesar de explicações mais plausíveis. Existe aquele dizerzinho popular que Sócrates explica, né, por ser filosófico. E na saúde mental não é diferente. Já realmente nós iremos utilizar-se muito da filosofia. Vamos estar filosofando muitas vezes para entender a saúde mental. O corpo está meio cheio ou meio vazio. Vai depender de quem enxerga. E aí é nessa hora que a gente vai ter que separar. Eu tenho que separar a Clécia, pessoa, com a cultura e com a ética moral,
e eu tenho que separar a Clécia, enfermeira, trabalhadora da enfermagem, certo? A partir do momento que a gente entra para trabalhar na saúde mental, que a gente entra para trabalhar nos hospitais, na atenção básica à saúde, numa clínica à saúde, nós temos que fazer essa separação. Eu posso estar lá no meu ambiente de trabalho às minhas 12 horas, mas eu serei Clécia, enfermeira. Eu não serei Clécia, pessoa, sociedade. Então, eu tenho que enxergar essa pessoa, esse corpo, essa mente, de uma maneira mais profissional possível. E é isso que a gente vai estar aprendendo em alguns minutos. Talvez você não saiba, nunca tenha se interessado em estudar sobre o assunto, mas as doenças mentais, elas entram num leque muito grande. Então, vai além do que eu chamo de loucura ou de louco. Eu tenho várias opções para estar classificando as doenças mentais. Dentre elas, a gente tem os transtornos mentais, que não vai só da depressão, que não vai só da bipolaridade, que não vai só da esquizofrenia, mas que todas estão bem agarradinhas, bem juntas. Então, todas elas vão se intercalar entre si. Geralmente, quem é esquizofrênico não tem só a esquizofrenia. Quem é só bipolar não tem só a bipolaridade, tem uma crise de ansiedade, tem também um pouco de depressão, e dentre outras, e diversos leques de doenças mentais. Quem sabe você até se identifique. Clécia, eu não gosto de jeito nenhum da saúde mental. Seria uma cadeira assim que se eu pudesse excluir da grade. Mas é o que eu sempre falo. Aqui na saúde mental, ela poderia ser cadeira de ensino infantil até o final da faculdade. É muito importante. Talvez não se identifique de jeito nenhum. Eu continuo com a minha teoria de que não gosto e nem quero exercer saúde mental. Talvez a gente tenha muitos conhecidos. Conhece lá perto de casa, tem uma pessoa assim, 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 o vizinho assim, assim. Muitas vezes o relato das pessoas que estão ao nosso redor era de pessoas sadias, que após entrar em contato com a perca de filhos, de casamentos, de empregos, começaram a desenvolver as doenças mentais. E aí você vai estar se dizendo, verdade, professora, realmente eu conheço pessoas assim. Ou talvez não esteja no nosso convívio. Ou então até mesmo no colega da sala, né, que a gente pega aí às vezes conversando sozinho, fazendo umas coisas meio estranhas, que a gente considera como louco. E aí vocês vão começar a se identificar. Tudo depende e tudo é relativo. Tudo é saúde mental e a saúde mental está em todos os cantos. Então, como eu falei para vocês, se a gente bem soubesse, a gente tinha sim esse suporte da saúde mental desde a nossa gestação, desde a gente lá dentro da barriga das nossas mães, já era para a gente ter contato com a saúde mental. E aí a gente entra nos CIDs, né, como toda doença, a gente tem sim os CIDs das doenças de saúde mental, que eles estão inseridos no código F, vai de 0 até 99, que são transtornos e comportamentos mentais. É muito transtorno, tá aí o CID para comprovar, são quase 100 transtornos, e além disso eles ainda são divididos em tipos e subtipos. Se aí a gente fosse falar, se deter de cada um, nós teríamos que estudar aí, no mínimo, neurologia, psiquiatria, psicologia, para a gente conseguir entender, né? Mas é importante que a gente estejamos a par, enquanto técnicos de enfermagem, para entender que existe, sim, diversos. Para que eu não chegue lá no meu ambiente de trabalho e digo, nossa, eu pensava que era só depressão, eu pensava que era só esquizofrenia. Não, mas era muito além do que a gente imagina. Algumas talvez você nem imaginasse que fosse existir. E para quem se interessar no assunto, gostar da saúde mental, já tive alunos que realmente se identificaram, e até hoje você abre as páginas do Facebook ou do Instagram e ele está lá falando de saúde mental. E aí você pode pesquisar também, começar a entrar nesse mundo, que vai muito além do que a gente estuda aqui,
vai muito além do que a gente entende por moral e cultura, vai também um pouco da espiritualidade e de muitas outras coisas. Existem checklists com os critérios de diagnóstico do CID-10. É um instrumento que ele vai ser sim estruturado e aí vai ser avaliado os sinais e sintomas, de acordo com os psiquiatras dentro da categoria dos F0 ao F6, dentro do CID-10. Os sintomas que a gente vê em alguns transtornos, e aliás, na maioria desses transtornos, tristeza, desânimo, desesperança, insegurança, incapacidade, falta de ânimo e dentre outros sintomas. E aí, para mim entender todo esse universo, eu preciso saber da história. O que é que está por trás disso? O que é que está por trás do que eu entendo de saúde mental hoje? Do pouco que nós estamos vendo de saúde mental. Como é que vocês acham que é feita a saúde mental hoje a nível de Brasil, a nível de Ceará, a nível de Fortaleza, a nível de Cascavel? Então, eu tenho que pensar, enquanto profissional, a visão de como está a estrutura da saúde mental. Só que para mim conseguir fazer isso, Clécia, eu tenho que voltar lá atrás. Eu tenho que olhar a história, o que foi que aconteceu. Será que avançamos? Será que não tivemos avanço? Será que permanecemos da mesma forma? Né? E eu trago para vocês a questão dessa história, o que é que aconteceu. E a gente entra que nem era uma vez. Era uma vez, lá atrás, há séculos. Antes de se tornar um tema essencialmente médico, o louco habitou o imaginário popular de diversas formas. Ou seja, quando a medicina entrou, nós tivemos muitos avanços em relação às doenças físicas, mas as doenças psíquicas, elas foram ficando para trás, né? Então, assim, como eu não tinha nada definido, como eu não tinha nada concreto, começou-se a pensar de diversas formas. E aí era visto, como eu falei anteriormente, chacota e escarninho, e também a questão de ser possuído pelo demônio. Então, o louco, há séculos atrás, na antiguidade, ele não tinha uma visão da sociedade como um doente mental, mas sim como um louco, a palavra vulgarmente utilizada, e eram motivos para chacota, para ser maltratados, e para dizer que aquilo ali não era coisa de Deus. Eram demônios que tinham possuído o corpo daquela pessoa. E muitas vezes eles eram marginalizados por não se enquadrar nos preceitos normais vigentes. O louco é um enigma que ameaça os saberes constituídos sobre o homem. Então, os filósofos, a psiquiatria, a psicanálise, ela não tinha espaço nessa época. A gente não tinha como saber, como entender as mentes humanas. E aí a gente tinha um padrão que eu nasço, eu cresço e eu me reproduzo. Se eu sou um homem, aos tantos anos eu tenho que estar bem de vida, aos tantos anos eu tenho que estar casado e enquadrado dentro do papel da sociedade. Se eu sou mulher, tenho que produzir ali aquele enxoval, tenho que fazer um bom casamento, tenho que casar ainda virgem, aliás, e tenho que dar filho homem ao meu esposo. Então, na antiguidade, não na nossa realidade de hoje, era visto o padrão do homem e da mulher dentro da sociedade dessa forma, dessa maneira. Todos aqueles que saíam desse padrão, eles eram vistos como uma ameaça à sociedade, né? Como algo que não prestava para conviver dentro daquela comunidade. Vamos supor que lá na antiguidade, eu não gostasse de me relacionar com homens, só com mulheres. Nossa, tem uma louca, ela não pode estar enquadrada dentro da sociedade, isso não existe, isso não é padrão, é motivo de tortura, é motivo de morte e dentre outros, né? Então, a loucura, como não tinha definição, ela era julgada ali a nível da população. Na antiguidade, a loucura era considerada como umas manifestações divinas,
Então, entra novamente a questão da religião. Só um instante. Então, a gente pode ver que a loucura, ela não pode estar, aliás, que a saúde mental, ela não pode estar distante da realidade de muitas outras teorias. Eu não consigo fazer saúde mental sem ter uma teoria de psicologia, de psiquiatria, de religião e também de doenças físicas, certo? E aí, como exemplo, a gente traz aqui o ataque epilético, que ele era intitulado como uma doença sagrada. Ele significava maus preságios quando ocorria durante os comícios. Que é isso? Aqueles períodos de politicagem, né? Onde iam-se para a praça fazer as manifestações políticas, ou até mesmo fazer o que a gente chama de comício até hoje. Então, vamos supor que dentro de um comício do prefeito fulano de tal, aqui em Cascavel, a Maria sofresse um ataque epilético. No ponto de vista da sociedade antiga, a Maria estava possuída por demônios. Hoje nós temos o conceito que foi um ataque epilético, a gente consegue socorrer a vítima, colocá-la numa posição confortável, proteger para que ela não possa se debater naquele momento e dentre outras formas que a gente tem de socorrer um ataque epilético. Já na antiguidade, não. Era possuída mesmo e quem estava naquele corpo ali era outro ser dominado, né, e chamado de demônio, certo? Mas esse mesmo ataque epilético, que a gente considera como doenças mentais, doença da mente, hoje, atualmente, naquela época, se ele ocorresse durante uma explanação de oradores, que é isso, Clécia? Durante um culto, durante uma pregação, durante uma reunião religiosa, esse evento ele era interpretado como sendo uma intervenção divina. Ou seja, como isso a sociedade julgava como algo ruim. Parte da política, as manifestações durante a política, era algo ruim. Então, quem tivesse um ataque epilético ali, era algo satanista, era algo do demônio. Já dentro das casas de orações, das reuniões voltadas a Deus, era um evento divino. Era como se fosse um sinal que não se deveria acreditar no que aquele orador dizia. Novamente, voltando para a religião, nos dias de hoje, nós temos diversos tipos de religião, diversos tipos de igrejas e dentre outros, e a gente sabe como que se dá, né? A questão da fé das pessoas, a questão das línguas estranhas, a questão do dom de visão, do dom de revelação, que acaba sendo o mesmo, interpretação de línguas e vários outros dons que as igrejas, principalmente evangélicas, trazem, né? E hoje a acreditação, a fé dessas pessoas que estão lá dentro é diferenciada. Nessa época, não. Nessa época, se eu estivesse falando de Deus para você e alguém do lado sofresse um ataque epilético, ninguém acredita na Clécia. Esse Deus que ela prega é um Deus falso, é um Deus que não existe. Então, novamente, nós vemos que o que se ocorre na antiguidade nada mais é do que pontos de vista criados pela própria sociedade, tá? E aí a gente entra dentre outros lugares, a gente se estende. A gente vai bem aqui na Grécia Antiga. Aristófanes acreditava que a doença mental pudesse ter características específicas e uma causa definida. Ou seja, entra quem? O filósofo. O filósofo entra e ele diz, não pode ser assim, não é do jeito que julgamos ou do jeito que acreditamos. Alguma coisa acontece aí. Alguma coisa tem que ter alguma especificidade, tem que ter alguma causa. Lembra que eu falei que a gente poderia conhecer um vizinho que perdeu o emprego e de repente começou uma depressão? E de repente começou um transtorno bipolar?
né? De repente aconteceu uma crise de ansiedade, era o que Aristóteles defendia. Alguma causa tem que ter por aí. Então, vamos lá por essa linha de raciocínio. Vamos começar a entender saúde mental. Ele julgava o pensamento da época. Não concordo que seja um ataque epilético, possuição do demônio, sinal divino. Não é por aí, não acredito nisso. Atribuía à doença mental uma manifestação divina, a particularidade da doença que causava assombrar os demais. Então, esse pensamento que a sociedade tinha foi julgado por Aristófanes. Como é que ele pensava em relação à saúde mental? Qual era a visão dele? A doença mental, ela é como orgânica e defendia uma intervenção à base de banhos purgativos e de alimentação especial. Então, ele fez o quê? Uma junção. A sociedade, ela me diz que isso daqui é manifestação divina. Isso daqui é algo que não tem, é algo que tem a ver com espíritos fora, ou seja, ele de Deus, ou seja, ele do mal. Então, ele começou a entender, a achar causas que especificassem aquilo e começou a criar os primeiros tratamentos. E o que foi que ele viu? A questão dos banhos. Esses banhos eram com intervenção de ervas, de algumas coisas que a gente vê hoje em algumas religiões que pedem para as pessoas se banharem, usar alfazema, usar arruda, dentre outros, né? E a cultura ela vem se alastrando desde a antiguidade até aqui. A questão da alimentação. Se eu tirar isso, se eu colocar isso, aquele louco vai melhorar da doença. E aí começou a construção do conceito de loucura, onde ele fala que o conceito de loucura é uma construção histórica e antes do século XIX não havia um conceito de doença mental, nem uma divisão entre razão ou loucura. É bem recente o conceito, como também os tratamentos. Então, desde a antiguidade se vinha pensando, mas só dentro do século XIX é que a gente conseguiu ter uma definição. É bem raro? É demais. Alguns conceitos, tratamentos também. O trajeto histórico do Renascimento até a atualidade tem o sentido de progressiva separação e exclusão da loucura do seio das expressões sociais. Então, começou-se a se separar. Não tem mais a questão da sociedade intervendo nesse conceito. Nós não vamos começar a criar conceitos para que eles sejam válidos e também tratados. Na Renascença, a segregação dos loucos se dava pelo batimento dos muros das cidades europeias e o confinamento era algo errante. Então, dentro dos primeiros tratamentos, eles começaram a separar. Todos os loucos vão ficar confinados. Mas que esse confinamento era algo não muito certo, não muito concreto, não muito sólido do que a gente tem hoje. Eram condenados a andar de cidade em cidades ou colocados em navio que, na inquietude do mar, vagavam sem destino, chegando ocasionalmente a um porto. Então, eles queriam fazer o quê? Dar um fim. Quero me livrar desse louco, quero me livrar dessas pessoas que não estão se enquadrando dentro do meu perfil. Então, vamos confinar, vamos mandar aí como andarilho, né, de cidade em cidade, colocar dentro do navio que tiver para a gente se livrar desse povo. Alguns loucos eram protegidos pelas suas famílias, outros eram acorrentados, outros eram exorcizados e outros queimados, como bruxos, né? Então, vamos lá. Para a sociedade, a gente sabe que o padrão é o homem e a mulher casar, crescer, trabalhar, ter uma boa família, se enquadrar dentro de uma sociedade. Coisas que não é muito diferente da realidade de hoje. Mas hoje nós temos vozes, nós temos leis e várias outras coisas que não protegem. Naquele tempo, não. Então, vamos supor que eu, Clécia, lá em 1627,
era uma filha de fazendeiro, de senhorio, e naquela época a escravidão era assim assombrosa. Era mesmo de se colocar o pessoal no pelourinho, de chicotear. Pronto, não vou longe. Escravizaura. Ela achava que não, que tudo aquilo ali com os escravos não era para acontecer. Que enquanto a sociedade achava que era para castigar, bater, judiar, era beleza. E a escravizaura não acho, não vou bater, eu não vou castigar, eles devem ser livres, isso, aquilo, outro. Então ela tinha um pensamento contrário, já era uma forte candidata a se enquadrar na sociedade de loucos, né? Naquele mundinho de loucos. E aí a gente vai mandar embora, vamos prender, vamos acorrentar, fazer isso, aquilo, outro. Porém, a família, por ter condições, ela ia proteger a sua filha, né? Ia proteger o seu familiar. E outros não tinham a mesma sorte. Por isso que acontecia essas coisas. O que a gente chama aqui de queimados, e entre aspas, tá como bruxo, nada mais é do que as pessoas hoje que conhecemos que têm visões, que se dizem estar mais próximas de Deus e ver as coisas e dizer para você tomar um banho, aquela pessoa da sua rua, aquela velhinha que sempre alguém tá com vento caído, né, que chama, e leva para rezar, os curandeiros. Essas pessoas também eram enquadradas como loucos e pediam sim a queimas deles porque entendiam como os bruxos, né? Desde a Idade Média, loucos são confinados em grandes asilos e hospitais, destinados a toda sorte de indesejáveis. Então, o que é que acontece? O que é que traz aqui? Quando ele fala que o confinamento era algo errante, ele fala em relação a isso. Quando eu pedi para vocês se perguntarem como é a saúde mental a nível de Brasil, a nível de Ceará, a nível de Fortaleza, a nível de Cascavel, eu vejo asilos aqui, eu vejo hospitais de saúde mental. O que é que eu tenho de referência da loucura? A partir do que o meu vizinho tem um surto psicótico, como é que é esse tratamento? Como é que é feita a abordagem a essa pessoa? É justamente pensando no que era antigo. Se a minha realidade da antiguidade com esse meu vizinho fosse hoje, ele ia ser destinado a um asilo à própria sorte. Como a própria sorte? Alimentação, banho, conforto, choques, chicotadas, purgatórios e dentre outros eram os tratamentos utilizados. Hoje não. Hoje nosso tratamento é terapêutico, ocupacional e terapêutico em relação a medicamento, a medicamentoso, certo? Então, na antiguidade, eram inválidos, portadores de doenças venéreas, mendigos e libertinos, ou seja, aquela pessoa que tinha uma liberdade de expressão, uma liberdade de fala, ela era enquadrada como louco, certo? E dentro dessas instituições que eles eram levados, eles eram violentados, eram acorrentados e alguns tinham a permissão de sair para pedir, para mendigar. Então, esse era o tratamento. Por isso que lá na frente ele diz que era algo errante, porque acontecia esse tipo de tratamento. Muitas vezes a gente hoje, eu não concordo com isso. Vamos utilizar o exemplo da sala de aula. Nós temos todo um padrão a seguir. Professor e aluno, existem direitos e deveres, né? E aí eu tenho um professor, um aluno que diz, não, eu não concordo com isso. Eu acho que a gente deveria fazer assim, 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 assado. E aí a gente vai adaptando, olhando o ponto de vista e entendendo para agregar da melhor forma possível. Já na antiguidade, não. Essa pessoa era tida como libertino, como uma pessoa que queria se libertar de algo que estava imposto. E aí ela já era um candidato a essas instituições, certo? E aí a gente entra com um segundo filósofo. A gente tinha Aristófanes e agora a gente vai ter Filipe Pinel, que é o Pinel, considerado o pai da psiquiatria. E aí Pinel ele propõe uma nova forma de tratamento aos loucos.
Ora, se eu estava lá, chicoteada, mendigando, acorrentada, levando choque, sendo torturada, quando chega alguém, a gente acredita que esse alguém vai trazendo uma solução, né? Ele vai dizendo, vai trazendo para mim algo aqui que vai me libertar, que vai me ajudar, enfim, vamos ver o que é que ele trouxe para aquela população naquele tempo. E aí ele viu, analisou e disse, não, eu tenho uma nova forma de tratar os loucos. O que é que eu vou fazer? Vou começar a libertar das correntes e transferir eles para os manicômios, destinados somente aos doentes mentais. Então, Pinel, nosso pai da psiquiatria, acendeu a luz. Não é porque a pessoa é libertina, não é porque a pessoa é pobre, não é porque a pessoa é preta, não é porque a pessoa é homossexual que ela é louca. Não é por isso que ela tem doenças mentais. Quando eu tenho uma pessoa que é debilitada, anda de cadeira de roda, mas fala e se expressa bem, eu vou considerar ela como louco? Eu vou considerar ela como uma pessoa doente mental? Ela tem limitações físicas, mas não é uma doente mental. Hoje, na nossa visão, depois que a saúde mental começou a avançar. Naquela época, não. Naquela época, ele era, sim, louco. E Pinel tirou essa visão. Não, vamos separar o pessoal, essas correntes não dá certo, nem todo mundo que está aqui acorrentado precisa estar nessa situação, a gente vai separar. Não vamos ter mais asilos, locais de confinamento. Teve uma novela que a Rede Globo trouxe, eu acho que é do outro lado do paraíso, do outro lado da vida. Eu não lembro o nome da novela. Mas eu lembro bem o nome da personagem, que era Clara. Que ela herdou várias terras com negócio de esmeralda, minério de esmeralda. E aí a sogra fez de um tudo para parecer que ela tinha problemas mentais, que ela era uma doente mental. E aí mandou ela para esse outro lado, lá onde tinha um asilo. E lá eles mostram alguns tratamentos que as pessoas passavam, que, assim, chega perto da realidade do que era antigamente, mas não tanto. Então, por ali, quem assistiu, dá para a gente ter a noção de como eram esses tratamentos. E essa foto também que está aqui no nosso conteúdo, elas não mostram um pouco. Não tinha aí um respeito, era todo mundo aglomerado. Várias doenças que pudessem ser transmitidas nessa época, alguns deles pegavam, né, doenças físicas, e sem falar na mente, de como era que estavam, tirados das suas famílias, tirados dos seus locais e colocados num canto só para sofrer, né? E aí Pinel chegou e começou a dizer que a gente tem doentes mentais. A gente não tem loucos, a gente tem doentes mentais. Com isso, várias experiências e tratamentos são desenvolvidos e difundidos pela Europa. Então, assim, apesar de Pinel ter uma visão, ter um propósito, iam se continuar estudando e vendo o que era melhor para fazer. E aí entra o tratamento dos manicômios, definido por Pinel. Eu tive essa visão, vou fazer essa separação, mas eu vou defender algo. E o que foi que ele defendeu? Redução dos pacientes. Lembra que ele ia separar só as pessoas que tinham a doença mental, segundo ele, segundo a visão dele? Então, reduz. Eu estava lá porque eu protestei contra o Jair Bolsonaro, contra o presidente Lula, contra o prefeito da minha cidade ou a prefeita da minha cidade. Mas eu não sou louca, eu não tinha problemas mentais. Então, aí essa pessoa já vai embora. Ela já não se enquadra ali dentro. A gente viu na foto anterior a quantidade de pacientes que estavam aqui aglomerados. E aí, quando eu faço isso, eu reduzo o número de pacientes e reduzo várias outras comorbidades que possam ter ali, várias outras doenças. E aí eu tenho que respeitar as normas. E o desencorajamento das condutas inconvenientes. Bem difícil. Poderiam ter colocado Pinel para Cristo, como louco? Óbvio. O cara chega aqui, tá todo mundo acorrentado, tá todo mundo sendo maltratado. Então, a gente está mandando o povo pedir na rua, e aí chega uma pessoa dessa que ele vai dizer, não, isso daqui não é mais louco, vai-se embora, e aí as inconvenientes daqui vão ser tudo
tirada. Ninguém vai mais bater, ninguém vai mais chicotear, ninguém vai mais acorrentar. Né? E aí ele pensou numa função disciplinadora. O que é que ele pensou? Ele pensou que o louco fosse que nem menino. Você diz, senta fulano, fulano tinha que sentar. Né? Então ele começou a trabalhar a disciplina, exercida com firmeza, porém com gentileza, detonando-se um caráter essencial, moral, com o qual a loucura passa a ser revertida. Então ele pensou, a Clécia não é louca, ela não tem uma saúde mental fragilizada. Se eu falar com ela firme, porém com gentileza, ela vai começar a ter essa loucura revertida. Essa loucura dela vai começar a passar. No entanto, com o passar do tempo, o tratamento moral de Pinel vai se modificando e esvazia-se das ideias originais do método. Ou seja, não teve êxito no tratamento de Pinel. Ele acreditava na moral, ele acreditava que todos teriam que fazer firme frente ao doente mental. Mas como a doença mental ela vai além de algo que eu diga isso não está certo, faça dessa maneira, por favor, obrigada. Isso vai além, ele realmente não ia ter êxito no tratamento dele. Então ele vai se esvaziando das ideias originais do método. E aí a gente entra no último, que é Frango Basília, e aí ele nos traz ideias corretivas de comportamentos e de hábitos para, com recursos de imposição de ordem e disciplina institucional. Então ele acredita o quê, Franco? Ele acredita que não está no louco, não está no doente mental, o tratamento, e sim nas instituições, na forma que a instituição ela vai atender a esse paciente, da forma que ela vai trabalhar com ele. Então, o que está errado para mim, aliás, para Franco, não é a pessoa doente mental, e sim a instituição que está cuidando dela. No final do século XIX, o tratamento incluía medidas físicas como duchas, banhos frios, chicotadas, máquina giratório, e aí a gente tem a repetição de chicotadas novamente. Então, tudo terminava na questão de maus tratos, né? Pinel teve uma boa visão? Teve. Mas não conseguiu dar continuidade, então a gente retornou ao processo de tortura. Porém, Franco, ele chega e inicia uma visão bem radical e crítica para a transformação do saber e do tratamento dessas instituições psiquiátricas. E aí ele cria um movimento na Itália. Tem repercussão em todo o mundo e principalmente no nosso Brasil. Então, chega aqui na nossa realidade, né? Século XIX é bem aí, Clécia? É bem aí. Então, muitos de nossos irmãos, né, que já passaram, já tiveram os passamentos aqui na fase terrena, eles sofreram muito com algumas agressões em relação à saúde mental. E o Brasil não era diferente. A gente começou com os escravos e o processo de tortura dos escravos foi um processo muito desafiador e de maus tratos à nossa raça, né, à nossa humanidade. E aí, quando chega uma pessoa vendo algo diferente, tendo uma outra visão, o Brasil ficou com os olhos em cima. E aí ele inicia o que foi chamado movimento de luta antimanicomial. Nada de manicômio vai mais existir. Não é por aí que eu quero. Eu quero outra ideia. Eu tenho direitos humanos estabelecidos no Brasil. Que direitos humanos é esse que eu fico maltratando várias pessoas dentro do manicômio? Então, esses direitos humanos foi o que direcionou a luta antimanicomial. E aí tem todo um resgate da cidadania que carregam os transtornos mentais. Lá atrás, eu tinha pessoas que eram tiradas do seu convívio normal para manicômios para ser maltratadas. Então, ele viu o quê? Que essas pessoas elas tinham que recuperar o que os manicômios tiraram.
E aí teve o ano de 1978, que marcou os movimentos sociais dos direitos dos pacientes psiquiátricos no Brasil. Surge também o movimento dos trabalhadores em saúde mental, então o pessoal que trabalhavam ali também fizeram o seu movimento, todo formados por trabalhadores integrantes do movimento sanitário, associação de familiares, sindicalistas, membros de associações de profissionais e pessoas com longo histórico de internações psiquiátricas. É aquilo que eu falei para vocês. A Maria foi tirada do convívio normal dela aos 15 anos de idade e hoje, aos 58 anos, ainda estava presente dentro de um ambiente manicomial, dentro de um manicômio. Então, essa pessoa vai começar a ser resgatada através dos trabalhadores com pensamento e visão voltada para a saúde mental, dentro do que Franco defendia, certo? O movimento fez várias denúncias de violência, ou seja, aqueles manicômios que atuavam de forma irregular e que feriam os direitos dos doentes mentais foram denunciados, como acontece lá naquele exemplo que eu falei para vocês em relação à novela, né? Quando na novela é descoberto que a menina está lá indevidamente, e aí vem toda, se eu não me engano, uma psicóloga, uma psiquiátrica que resolve denunciar o manicômio, e aí acontece essa realidade também nos nossos movimentos antimanicomial. E aí eles acabam que fazendo uma mercantilização da loucura, dá também-se uma rede de atenção privada. O que é que ocorre? Eu estou começando a ver que o uso de máscara, vamos trazer aqui para a nossa realidade, o uso de máscara está grande. Começou aí a questão do coronavírus, começou a proteção da população através de máscaras e álcool em gel. E o que foi que começou-se a fazer? A comercialização desses produtos, elas começaram a aumentar e começaram a ter um lucro, né? A gente comprava aí uma caixa de máscara por R$16, passamos a comprar por 30, 40, álcool em gel era R$1,99, ninguém dava muita atenção, hoje você não compra por menos de R$25. Do mesmo jeito foi a saúde mental, ninguém dava nada pela saúde mental. Mas a partir do momento que chegou uma pessoa e disse, não, a gente vai ter que mudar essa realidade, as pessoas que tinham condições, os hospitais, começaram a pensar logo em quê? Eu tenho várias pessoas que estão lá e que a família tem condições. Então, eu vou privar a minha rede de assistência à saúde mental. Eu quero tratar o João. O João na minha rede, ele vai valer R$2.000. Então, começou-se a se ver como comercialização, mercantilização da loucura, certo? Faz uma crítica ao saber psiquiátrico e ao modelo hospitalocêntrico na assistência às pessoas com transtornos mentais. O movimento, ele também teve essa visão. Vamos criticar, vamos ver como é que está o saber psiquiátrico dentro desses manicômios. Será que eu tenho manicômio, se eu tenho hospitais, se eu estou com assistência voltada realmente a essas pessoas que têm transtornos mentais? E aí no Brasil nasce a primeira casa de saúde, chamada de Anchieta. Em 1998, a Secretaria Municipal de Santos, em São Paulo, deu início a um processo de investigação. Por se tratar de um lugar de maus tratos e mortes de pacientes, teve repercussão nacional. Então, não é diferente do que nós vemos hoje. Está passando aqui na Barra Pesada que o filho maltratou a mãe de 80 anos. E aí tem toda aquela repercussão. E graças a Deus, né, graças à mídia e graças aos jornalistas, a gente consegue manifestar os nossos pontos de vista de várias formas. E algumas questões, elas são impostas à sociedade através
desses anúncios. E não foi diferente com os locais que faziam maus tratos aos pacientes psiquiátricos. Neste período, no município de Santos, são implementados os núcleos de atenção psicossocial, que chamamos de NAPS, que funcionava 24 horas. São criadas cooperativas, residências para o egresso do hospital e associações. Então, a sociedade da saúde mental, né, os pacientes da realidade da saúde mental, eles começam a ter um reforço, eles começam a ter gente olhando por eles. E que precisamos ter esse olhar até hoje, né? A gente precisa ter esse olhar voltado para a saúde mental. Legislação Brasileira de Saúde Mental. Em 89 ainda, o Congresso Nacional aprova um projeto de lei do Paulo Delgado, que propõe a regulação dos direitos da pessoa com transtornos mentais. Clécia, então agora, em 89, depois de tantos e tantos anos de sofrimento, as pessoas com transtornos mentais têm um direito, graças a Deus, né? Tem sim. Paulo Delgado, o deputado da época, ele conseguiu essa aprovação, certo? E também, junto com isso, ele conseguiu a extinção progressiva dos manicômios no país. Eu não quero mais isso daqui, eu quero que seja extinto. Não vamos trabalhar mais com manicômios aqui no nosso país. A partir de 92, bem aí também recente, os movimentos sociais inspirados pelo projeto de lei de Paulo Delgado conseguem aprovar em vários estados brasileiros as primeiras leis que determinam a substituição progressiva dos leitos psiquiátricos por uma rede integrada de atenção à saúde mental. Então, eu saí dos confinamentos de asilos, eu saí das punições, eu saí de manicômios, e evoluí para hospitais com leitos, e agora eu não estou querendo mais nem esses hospitais com leitos. Como assim? Como é que a gente vai tratar os doentes mentais agora? Ele quer algo mais integral. O que é que a gente traz na unidade básica de saúde? A gente traz a estratégia saúde da família, onde a gente vai integralizar o tratamento a toda a família. Do mesmo jeito foi o projeto de lei de Paulo Delgado. Ele quer integral. Eu não quero só mais tratamento, eu não quero só mais banhos, eu não quero só mais purgatórios, eu não quero mais pacientes amordaçados, eu quero pacientes integral. Tenho que tratar ele integralmente. Sociedade, família e o paciente. A partir desse período, a política do Ministério da Saúde para a saúde mental começa a ganhar contornos mais definidos. Então, a gente começa uma luta lá em 1800 e a gente ainda continua nessa luta em 92. E aí tem as Conferências Nacionais de Saúde Mental. Entra em vigor as normas federais, regulamentada a implementação dos serviços de atenção diárias, fundada nas experiências dos primeiros CAPs e NAPs, e Hospital Dia. As primeiras normas para a fiscalização e classificação dos hospitais psiquiátricos. Então, eu tenho aqui 3 redes que vai atender o meu paciente mental: CAPs, NAPs e Hospital Dia. Só que, como eu ainda tenho hospitais psiquiátricos, eu tenho que começar a classificar eles e começar a fiscalização, certo? Desde quando nós temos o CAPS, também em 1992, dentro da portaria GM 224, que ela regulamentou todos os serviços de saúde mental de acordo com as diretrizes descentralizadas e hierarquização das leis orgânicas do Sistema Único de Saúde. Então, tudo que o Sistema Único de Saúde define como saúde, ela também é abordada dentro da saúde mental. E aí ela teve que definir o que é que eu tenho de NAPs e o que é que eu tenho de CAPs. Eles são definidos como o quê? Unidades de saúde ou locais regionalizados
que contam com a população adscrita, definida pelo nível local e que oferece atendimento de cuidados intermediário entre o regime ambulatorial e a internação hospitalar, certo? Então, esses locais, eles vão atender o paciente de forma de cuidados mais intermediários. É como se fosse a minha urgência. Hoje, se eu tiver na minha casa ou no meu ciclo alguém que tenha um surto psicológico, para onde é que eu vou correr? Para onde é que eu vou tratar? Né? A gente tem a questão da internação hospitalar e tem o regime ambulatorial. Então, dependendo dos níveis de classificação de CAPS, a gente pode estar encaminhando esse paciente para lá, certo? E aí tem aqui a portaria GM 224 de 92, que ela fala sobre linhas específicas de financiamento. Eu tenho que financiar o CAPS e o NAPS para que eles possam atender aos pacientes de saúde mental. Eu prezo dentro do sistema hospitalar a redução de leito e a descontinualização do processo de maus tratos. Né? Não quero mais esse processo. Ele ganha impulso em 2002, depois de 10 anos de luta, e tem a normatização dentro do Ministério da Saúde, que vai instituir a questão da redução de leitos e primorar a questão dos CAPs e NAPs. E aí, para mim entender o que é um CAPS, é inaugurado em 1986, gosto muito desse ano, não é porque é o ano que eu nasci, mas é porque dentro da saúde a gente ganhou vários marcos, foi um ano realmente histórico para o Sistema Único de Saúde, né, para o nosso SUS, e principalmente para a saúde mental. Então, dentro desse ano de 1996, a gente teve a primeira conferência de saúde, a gente teve a segunda conferência de saúde mental, e aqui a gente conseguiu concretizar muitas coisas, pelo menos em relação a papel. Depois elas foram se colocando, se encaixando, mas esse ano realmente foi um ano de luta. E também era o ano que eu estava na FEM, então eu sou apaixonada por 1986. E aí a gente tem o primeiro centro de atenção psicossocial, que chamamos de CAPS, lá na cidade de São Paulo. Em 87, a gente teve um congresso nacional também em São Paulo, e nesse mesmo ano, a primeira Conferência Nacional de Saúde Mental, lá no Rio de Janeiro, certo? São Paulo a gente já tinha conferência, e Rio de Janeiro conseguiu ter a sua primeira. Quase eu não estou entendendo o que é CAPS e o que é NAPS. A gente vai saber agora. Conceito de CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. Que são os CAPS? Ela é uma unidade de atendimento intensivo. Para quem? Para os portadores de sofrimento psíquico grave, constituindo uma alternativa ao modelo centrado do hospital psiquiátrico. Qual se eu tenho um parente esquizofrênico? Ele entra num quadro grave? Sim. Eu tenho um paciente, aliás, um parente, que usa álcool e outras drogas. Não se liberta de jeito nenhum. Ele entra no tratamento de um CAPS? Sim. Núcleo de atenção, os NAPs. Núcleo de atenção psicossocial. Se constituem referência obrigatória para a implementação de serviços substitutíveis ao manicômio em nosso país e ao avanço na superação do modelo centrado nos hospitais psiquiátricos, ambulatoriais e urgências psiquiátricas. E aí a gente entra com a definição dos CAPs. Para a nossa realidade de hoje, enquanto saúde mental, eu quero muito que vocês se detenham.
ao ambiente hospitalar, né, o Hospital em Saúde Mental, ou o que a gente chama de hospital mental, eu trabalho lá no mental. São algumas expressões que a gente vai ver das pessoas que já conhecem esse local. E aí a gente tem a separação do CAPS, certo? Se vocês pararem para analisar, todos, eu acho que todos mesmo, sem exceção de nenhum, sabem que nós temos um CAPS em Cascavel. Não sei se já foi curiosidade de vocês ver como é o funcionamento, o período, se tem alguém do convívio de vocês que se trata no CAPS, se já tiveram a oportunidade de conhecer o CAPS, se não, quando tudo isso passar, vamos ficar mais perto, né? Eu espero que mesmo à distância eu consiga colocar assim, esse gostinho da saúde mental aí na vida e no pensamento de vocês. Então, a gente tem que separar. Eu tenho 5 tipos de CAPS. Vão se dividir em CAPS 1, em CAPS 2, em CAPS 3, CAPS I, que é CAPS infantil, e CAPS AD, que é álcool e outras drogas. Todos eles têm o mesmo objetivo, certo? Que é atender, ofertar, na realidade, o serviço de atenção psicossocial à população. Agora, o que é que vai me dizer se em Cascavel eu vou ter o tipo 1, 2, 3, AD ou I? É a minha população, certo? Então, eu quero que vocês gravem isso daí na cabecinha de vocês. Fiquem realmente registrados. Pegue esse slide, olhem uma vez, olhem 2 vezes, olhem 3 vezes e comecem a entender o CAPS. Qual é a diferença desses atendimentos? Novamente, eu deixo o bizu que a diferença está no número de população e da forma que se dá os atendimentos, dias e horários, certo? E os outros 2 é público. Então, aqui você já tem um bizu bem grande. Então, quantos tipos de CAPS? 5. Quais são eles? CAPS 1, 2, 3, CAPS infantil e CAPS álcool e outras drogas. CAPS I de infantil, CAPS AD de álcool e outras drogas, certo? O que é que vai diferenciar? Quantidade de habitantes e horários de atendimento. No CAPS 1, eu tenho de 20 mil a 70 mil habitantes. No CAPS 2, eu tenho de 70 a 200 mil habitantes. E ele funciona no horário de 8 às 18, em 2 turnos, durante 5 dias úteis da semana. E ele pode ter um terceiro turno funcionando até às 21 horas. Já o CAPS 3, eu tenho que ter acima de 200 habitantes e a atenção lá ela é continuada. Ela dura 24 horas do dia, incluindo feriados e final de semana. Eu conheço um CAPS desse tipo 3, lá em Fortaleza. Aqui, pelo que vocês puderam ver, a gente tem um CAPS, como eu falei. Agora eu quero que vocês se respondam aí e me digam qual é o nosso tipo de CAPS dentro da definição que eu passei para vocês agora, certo? Aí a gente entra no CAPS I, CAPS infantil. Esse CAPS, ele tem um atendimento voltado a um público. Que público é esse? Infantil, né? Então, a gente já sabe, CAPS infantil, público de atendimento vai ser, obviamente, o infantil. E aí a população também tem que ser grande, acima de 200 mil habitantes, certo? O CAPS AD, que é álcool e outras drogas, ele vai atender as pessoas com os transtornos decorrentes ao uso da dependência e substâncias psicoativas, né? Ao uso de drogas. E aí ele tem uma operação nos municípios que tem uma população superior a 70 mil. Eu não sei, confesso para vocês que eu não sei qual o número da população de Horizonte, mas lá a gente tem um CAPS AD. Temos o CAPS tipo 1,
de um lado, e temos o CAPS AD logo colado. Antes lá, era só o CAPS tipo 1, ou CAPS 1. E aí, pela questão do grande tratamento das pessoas serem por substâncias psicoativas, decidiu-se ter a extensão. Pode ocorrer isso em Cascavel, em Beberibe, em Pindoretama? Pode. Vai depender do que aquela população é atendida. Será que eu tenho mais transtornos mentais ou transtornos decorrentes a essa substância? Então, foi isso que o Horizonte viu. Se lá é superior a 70 mil, realmente eu confesso para vocês que não sei. Mas que essa foi a visão de Horizonte, a divisão. Porque em Horizonte eles tinham um atendimento bem menor dos transtornos mentais em relação aos transtornos psicoativos. Então, ficava o mesmo trânsito das pessoas, com as mesmas práticas de tratamento, e aí se decidiu se separar. Então, quem é de transtornos de substâncias psicoativas, vão todos lá, o tratamento é diferenciado, o horário das terapias ocupacionais é diferenciado do outro, certo? Mas dentro da nossa base teórica, a gente tem bem direitinho a separação por pessoas. Mas que isso não impede de o município decidir se ele vai querer ter ou não aquele tipo de CAPS ali. Vamos supor que o nosso tipo de CAPS atende uma demanda imensa de criança. O atendimento é muito, muito de criança, mas em Cascavel não tem 200 mil habitantes. Eu vou poder fazer a construção do I sem problema. Vai depender do parâmetro dessa população, que aí vai ser definido pelo gestor local. Ou o gestor em relação ao prefeito, ou o gestor em relação ao secretário de saúde, enfim, vai depender da visão, certo? Se eu tiver uma população desse nível, com esse aqui, de 200 mil habitantes, e que o gestor ele não está querendo de jeito nenhum abrir um CAPS infantil, mesmo com todo o meu cenário, eu tenho como intervir, eu tenho como fazer alguma coisa, enquanto população, enquanto profissional? Sim, a gente não tem aqui descrito que eu preciso daquela população, então a partir daí eu sei que tem um cenário e tem a população, já é obrigação do local essa criação desse tipo de CAPS. A gente traz as características, né, dos CAPS. Elas são inúmeras. A questão dos profissionais atuantes também é em números, certo? De cada um tem a sua particularidade. Só que eu não vou me deter. Eu vou me deter às principais coisas. O que é que eu tenho que saber quando eu falar de CAPS em relação à sua característica? Eu tenho que saber que ele tem que se responsabilizar, que ele tem que possuir uma capacidade técnica, que ele tem que coordenar, que ele tem que supervisionar e que ele tem que realizar. Então, quando eu falar em características do CAPS, eu tenho que lembrar dessas 5. Responsabilidade, capacidade técnica, coordenação, supervisão e realização. Independente de ser 1, 2, 3 e AD, certo? E os profissionais atuantes sempre terá médico, enfermeiros, técnicos de enfermagem, que seremos nós lá dentro atuando, se Deus quiser. E a questão do profissional de assistencial, né, do serviço social, psicólogo, terapeuta ocupacional, que é o que a gente chama das terapias, a parte das terapias. E sem falar no pessoal também administrativo, né, da recepção, da parte administrativa do CAPS. Então, sempre vai ser formados por esse grupo de pessoas. Dependendo da quantidade da população, óbvio e evidente que vai aumentando o número. Se no CAPS tipo 1 eu tenho um médico, um enfermeiro, e aí 4 técnicos, no tipo 3, que a população é bem maior e que o funcionamento é bem maior, eu vou elevar esse número de profissionais, certo? E aí vocês dão uma olhadinha, aliás, uma olhadona,
no slide de vocês, aí no material, nos demais CAPs, tá bom? Mas o que a gente tem que saber em relação a conhecimento, tanto para as nossas avaliações institucionais, como para nossas avaliações de concursos e seleções, é que características de CAPs é responsabilidade, capacidade técnica, coordenação, supervisão e realização. E que ele é composto, sim, por enfermeiro, técnico, psicólogo, terapeuta ocupacional, médico, certo? Lembrando que, muitas vezes, é bem melhor para o CAPS ter um enfermeiro que tem especialidade em saúde mental do que um enfermeiro com uma formação normal, certo? Mas não é obrigação do CAPS ter um enfermeiro com pós-graduação em saúde mental. Mas é obrigação ele ter um médico com formação em saúde mental. Esse sim tem que ter essa formação, certo? Essa especialização. E aí a gente trouxe a saúde mental para o Brasil e não podemos deixar de falar da saúde mental do Ceará, né? E aí a gente vai falar mesmo só dos avanços, como foi que começou, onde iniciou, foi aqui no Ceará realmente, quando chegou no Brasil, da onde foi que ela começou a surgir, né? No Brasil a gente sabe que quem teve os marcos foi São Paulo e Rio de Janeiro, mas aí depois foram se crescendo os estados. Entrou Pernambuco, entrou Bahia, entrou Pará e entrou o Ceará, certo? Até o início dos anos 90, as internações psiquiátricas eram realizadas exclusivamente nos hospitais de Fortaleza, Crato e Sobral. Bem parecido com o que a gente tem hoje para a saúde física, né? A gente tem aquele local que a gente chama de centro de saúde. A gente sabe que lá no Crato, em Sobral, em Fortaleza. Que são os 3 pilares que dá para, como é que eu posso dizer, suprir a necessidade desses municípios vizinhos, certo? Quem está no Crato para vir para Fortaleza, ou quem está em Sobral para vir em Fortaleza, seria mais difícil. Por isso que ficou aí os pilares desses municípios, né, dessas cidades, para a saúde. Na cidade de Fortaleza, o primeiro hospital psiquiátrico foi o Asilo de Alienados São Vicente de Paula, que foi construído em que ano? 86. Atendendo a toda a demanda do estado do Ceará. Tá vendo porque eu gosto de 86? 86 é o ano da saúde, não tem outro não. O estado do Ceará é um dos pioneiros na transformação do modelo manicomial em um modelo de assistência psicossocial. E aí a gente teve a inauguração do nosso primeiro CAPS. E aonde foi? Lá na cidade de Iguatu. Em seguida vieram o CAPS de Canidé, pertinho de nós, Quixadá, também pertinho de nós, e Icó. E aí, com certeza, como toda criação, até uma criação de uma garrafa dessa, a gente tem os gastos, né? E com a saúde mental não foi diferente. Porém, a gente teve a aprovação da Lei Orgânica Municipal com a introdução dessa reforma psiquiátrica. A gente vai gastar, mas a gente tem uma lei que nos sustenta nisso e que a gente vai reformar isso daqui. Em todo o Brasil já está se tendo uma reforma psiquiátrica. O Ceará não pode ficar de fora. Certo? Dúvidas tem bastante. Vamos ver como é que a gente vai poder se comunicar em relação a essas dúvidas. Eu espero que vocês possam ler direitinho, né, com essa explanação da minha aula de hoje, junto com o slide que vocês têm em casa. Esse momento de quarentena, ele está bem intenso, mas muito mais intenso para as famílias que estão não podendo acompanhar os seus pacientes no ambiente hospitalar, muito mais intenso para as pessoas que estão no leito necessitando de oxigênio para poder sobreviver, do que para nós que podemos olhar para esse computador, sentar aqui em frente e entender um pouco da saúde mental, não é verdade? Então, assim que vocês tiverem um tempo, reserve esse tempo como se fosse as 2 horas, 3 horas de aulas que nós temos aqui no ARA, até mesmo o nosso horário de aula mesmo, que era de 7 às 22 horas. Peguem esse tempo, deem uma olhada nos slides. Vamos resolver esses exercícios que está aqui no final do slide, certo?
a saúde mental, ela tem que ser realmente vivenciada. Então, pegue esse momento para vocês observarem. Observa o vizinho, observa aquela idosa que gostava de fazer certos movimentos e hoje não está podendo por conta do coronavírus. Observe em volta o que você fazia antes, que hoje eu não tinha muito tempo, que hoje eu tenho mais tempo. Tire um tempinho do seu tempo aí, das suas 24 horas, para analisar todo um contexto de tudo aquilo que eu pude transformar. Assim, quando eu falo de saúde mental, a palavra que vem antes do mental é o que? A saúde. Então, o que é a saúde para a gente? Lá dentro do contexto, ele me diz que é um completo bem-estar. Então, saúde mental. Tem uma saúde, eu já sei que eu tenho que ter um bem-estar. Um bem-estar onde? Na mente, né? Então, pegue esse momento para vocês terem um bem-estar de mente. Pegue esse momento para vocês refletir aquilo que eu poderia estar melhorando enquanto pessoa, enquanto mãe, enquanto filha, enquanto esposa, namorada, enfim, enquanto aquilo que eu não tive tempo de fazer antes desse processo de quarentena. E eu, que não sou besta que nada, deixei aqui 7 atividades para ajudar vocês a refletirem melhor em relação à saúde mental. Esse é o nosso segundo encontro, né? Primeiro presencial, a gente ainda teve a oportunidade, e agora online. Mas eu espero ter deixado aí a mente de vocês mais clara em relação à saúde mental. Tentem resolver as questões. Elas realmente são bem pessoais. Não há bicho de 7 cabeças. Mas o intuito delas é que vocês reflitam enquanto saúde mental. Muitos de vocês vão estar respondendo e vão pensar assim, eu nunca tinha pensado em relação a isso. Eu nunca tinha me perguntado, parar para pensar o que é loucura. Como é que está sendo a atuação dos profissionais dentro da minha comunidade? Esses pacientes, como é que são tratados? São coisas que realmente a gente nunca parou para pensar. Eu penso no tratamento de uma diabetes compensada, eu penso no tratamento de uma hipertensão, mas nos tratamentos da saúde mental é incomum de ser pensado, certo? E aí a gente tem outros encontros. Eu acredito que 100% não vou deixar apaixonado pela saúde mental, mas um bocadinho de vocês irei deixar assim, certo? Então, a gente tem 7 perguntas aqui no penúltimo slide desse tema. E aí eu espero que vocês respondam, e nas próximas aulas que a gente tiver, que der para a gente interagir mais um pouquinho, a gente vai estar resolvendo, tá bom? E aí eu deixo para vocês uma mensagem por hoje, né? A única diferença entre a loucura e a saúde mental é que a primeira é muito mais comum. Então, essa mensagem, ela me diz que loucura é muito mais fácil de eu ver, é muito mais comum de eu lidar do que a própria saúde mental, bem-estar da mente, certo? Então, bom dia para vocês, dependendo do horário que vocês forem assistir a aula, pode ser boa tarde, boa noite, e até a próxima, fico com Deus.